Olá! Vamos dar início a mais uma videoaula, teste de hipóteses, parte 2. Vamos relembrar a aula passada, em que o nosso objetivo era determinar a probabilidade de observar uma média da amostra igual ou superior a 148, quando a média da população é realmente 142. É o exemplo do LDL dos idosos. Também lembramos que, ao utilizar a fórmula da distribuição normal padrão, chegamos a um valor de Z maior que 2,21, o que corresponde a uma probabilidade de 0,013 ou ainda, se você preferir, 1,3%. Então, temos a nossa figura com a distribuição normal, média 142 e média amostral 148. E ainda lembramos a ideia básica do Fischer, que, de maneira geral, um valor muito pequeno de P pode indicar que H0 não é verdadeira. Mas a questão é, qual seria esse valor pequeno de P? É nesse momento que nós vamos utilizar a teoria de Newman-Pearson, que é caracterizada pela escolha entre duas hipóteses, H0 e H1. A hipótese H0 é a hipótese nula, que não houve mudança na média, e a hipótese experimental H1 é que houve a mudança. De forma geral, Newman e Pearson estabelecem um nível de significância chamado alfa, para que a hipótese nula seja rejeitada em favor da hipótese H1. Esse nível alfa é uma probabilidade, é a probabilidade de rejeitar H0 quando esta é verdadeira. Isso pode ocorrer, nós podemos fazer a rejeição de H0 e cometer um erro. Também, beta é a probabilidade de não rejeitar H0 quando esta é falsa. Também podemos cometer esse erro. São dois tipos de erro. Erro tipo 1 e o erro tipo 2. Todos os cálculos são feitos tomando H0 como verdadeiro inicialmente. Então, Newman e Pearson vão estabelecer nível de significância alfa de 5% ou 1%, esses são valores arbitrários, como nós vamos discutir em sala de aula, e a partir desses valores, ou desse valor, encontra-se uma região numérica chamada de região de rejeição de H0, em que se verifica se a estatística do teste, baseada nos valores amostrais, está inserida nessa região. Em caso afirmativo, rejeita-se H0 em prol de H1. Caso contrário, não se rejeita H0. Mas para ficar fácil essa metodologia do Newman-Pearson, nós vamos utilizar novamente o nosso exemplo do LDL em idosos, cuja média amostral é 148. Temos H0 média igual a 142 e H1 média maior que 142. É essa a nossa hipótese, né, que houve um aumento do LDL médio dos idosos. O alfa estabelecido é 5%, ou 0,05, e temos também já obtido o valor de Z maior ou igual a 2,22, que apresenta a probabilidade, ou área, 0,013. Muito bem. Então, nós precisamos, para poder tomar uma decisão, descobrir um valor associado a 5%, que seria essa região de rejeição. Ao encontrar esse valor associado a essa probabilidade, nós vamos verificar se o valor da estatística, qual é o valor da estatística nesse caso? Z igual a 2,21. Esse é o valor da estatística. Estatística do teste. Então, se o valor da estatística estiver inserida nessa região de rejeição de H0, então nós rejeitamos H0 em prol de H1. Caso contrário, não. Então, como é que nós vamos fazer isso? Muito bem. Então, temos a nossa distribuição normal padronizada, cuja média é 0. 2,21 seria o valor de Z que nós obtivemos. Nós precisamos encontrar a região de rejeição. Como faremos isso? Vamos recorrer à tabela da distribuição normal padronizada. Observe, esse valor é o valor 0,45, 45%. E é esse mesmo valor que nós devemos buscar na tabela, o valor de Z, para demarcar a região de rejeição. E por que esse valor? Porque, observe, 1,65, o valor de Z, demarca duas áreas. Quais seriam elas? Essa área
seria 0,45 e, obviamente, a área complementar seria os 5%, que nada mais é do que a região de rejeição de H0. Então, o 1,65 é o ponto a partir do qual qualquer valor de estatística que possamos ter nos nossos testes estejam contida nesse intervalo, a partir de 1,65, nós poderíamos rejeitar H0, como é o caso. Então, o nosso valor de 2,21 está dentro da região de rejeição, portanto, podemos rejeitar H0 e afirmar que a média da população é maior que 142. Mas nós vamos fazer uma coisa que é mais fácil ainda, sem precisar recorrer à tabela. Vamos lá. Então, observe que, na verdade, observe a figura. O que nós precisamos realmente é descobrir qual é essa área, qual é essa probabilidade. Mas nós já temos isso, nós fizemos esse cálculo. Veja, esse cálculo é o P 0,013, que vai ser comparado com o 0,05. Muito bem. Portanto, a nossa regra de decisão é, se P for menor ou igual a 0,5, que é o que nós estamos adotando, nós podemos realmente rejeitar H0, que é o que nós vamos fazer, porque o nosso P é menor que 0,013. Podemos, por esse novo slide, observar a média amostral 148, ela vem de uma outra população com média maior que 142. Essa ideia do Fischer de que uma probabilidade muito pequena de obter essa média amostral vindo de uma população com média igual a 142 é um indicativo que realmente ela não veio e ela é de outra população, pode ser vista por essa figura. Não é? Então veja, quem nos diz, quem nos confirma probabilisticamente essa afirmação é o valor de P, que é 1,3 e vai ser comparado com os níveis de significância, no caso, 5% que nós adotamos. Portanto, podemos sim rejeitar H0. Importante, muito importante. Alguém poderia perguntar, muito importante, porque não faz sentido dizer que a média da população é 148. Nós só podemos dizer para esse teste que está sendo feito que a média da população é maior que 142. Nós estamos tomando H1 como verdadeiro no momento. A média da população é maior que 142. Pode ser 143, 144, pode ser 148, pode ser 156 e assim por diante. Nós, por esse teste, não temos como dizer qual é o verdadeiro valor da população, mas sim que é maior que 142. Abraços.